É uma satisfação muito grande estar aqui com vocês hoje. Estou aqui hoje pela Nova Engevix. Faz 3 meses que eu estou lá, então eu queria agradecer muito a oportunidade. É uma das patrocinadoras aqui do nosso evento. E eu, acho que algumas pessoas sabem, eu fiquei praticamente mais de 10 anos lá no Parque Tecnológico Itaipu, tive a honra de coordenar esse projeto desde a sua implementação até toda a parte de operação e manutenção, formação dos nossos recursos humanos, e decidi buscar essa nova oportunidade aqui com relação a um desafio que me foi proposto. Então eu fui exclusivamente, vamos dizer assim, ou principalmente, melhor dizendo, contratado para coordenar e elaborar uma proposta de criação de uma estrutura de produção de hidrogênio verde para fertilizantes verdes no estaleiro do Rio Grande. Ok? Então, aqui basicamente eu vou comentar com vocês algumas ideias sobre esse projeto, né, de uma maneira bem simplificada, porque nós estamos ainda fazendo as análises preliminares, e vou colocar para vocês alguns pontos que eu usei como referência para levar ao Conselho Diretor da Nova Engevix para a gente começar a conversar sobre a questão de hidrogênio. Então, basicamente, eu vou falar sobre um pouquinho do projeto, vou colocar alguns pontos, do meu ponto de vista, com relação ao cenário do hidrogênio, tanto no Brasil como no mundo, algumas características no hidrogênio justamente para tentar desmistificar um pouco, principalmente a questão da segurança do hidrogênio. Hidrogênio, como qualquer outro combustível, pega fogo, óbvio, mas existe toda uma regulamentação, e vou mostrar para vocês que existem algumas situações até vamos dizer assim, menos perigosas com relação ao hidrogênio. Gostaria também, quem quiser, aqui tem 80 slides, obviamente que eu não vou passar todos, vou deixar isto para o comitê distribuir, caso haja algum problema, vou passar, porque eu vou colocar alguns pontos, né, eu penso que vão levar vocês a refletir sobre a questão do hidrogênio. Essa questão da segurança, também sugiro então a leitura do artigo do Dr. Emory Lovins, de 2005, se não me engano, 2004, os 20 mitos de hidrogênio. E ali você vai ver muitas questões relacionadas à segurança do hidrogênio e tudo mais. Alguns dados, referências, informações que eu usei como referência, algumas projeções e algumas considerações finais. Como eu falei, eu não vou entrar aqui, não estou preocupado em passar todos os slides, não é esse o meu objetivo, vai ficar aí para vocês, mas principalmente porque eu fiz um trabalho no qual está todo referenciado, e modestamente à parte eu acredito que são boas fontes de informações para as pessoas que não são convertidas, né? Eu falei para o pessoal aqui, meus companheiros, eu não vou pregar para convertido, mas sim para as pessoas que têm dificuldade, e a gente observa que muita gente não tem esse conhecimento sobre o hidrogênio, então nós temos essa obrigação até de fazer chegar a informação correta para que os tomadores de decisão apoiem e entendam o que vai acontecer com relação ao hidrogênio. Como eu falei, é uma proposta de projeto, porque nós estamos, obviamente, fazendo alguns estudos preliminares, estou comentando, explicando para algumas pessoas o que é hidrogênio, o que é hidrogênio verde, por que isso, por que não é aquilo, né? Então, o que levou a Nova Engevix a investir em hidrogênio? É uma das empresas mais importantes no ramo de engenharia no Brasil. Ela atua desde 1965 nos principais empreendimentos hidráulicos no Brasil, né, Itaipu, Belo Monte, assim por diante, e principalmente na parte de usinas eólicas e solares. Então, é uma empresa de vanguarda, já no início dos anos 2000, quando a indústria da energia eólica estava começando, ela já estava nesse processo. Então, obviamente, houve uma visão do Board Electric para análise de que o hidrogênio chegou no nível de possível maturidade. Eu acredito que ninguém ia tomar uma decisão de contratar uma pessoa só para analisar nesse âmbito, e sim realmente ter uma visão já de aplicação. Então, eu me sinto muito honrado de ter sido a pessoa que vai poder ajudar todos. É um time
de excelente nível. Eu tenho o privilégio hoje de trabalhar do lado de um dos engenheiros que projetizou Itaipu, né? Então você imagina a idade dele, e está lá em firme e forte nos ajudando, nos ensinando muita coisa. Mas enfim, então todo esse arcabouço, essa vanguarda da nova Engevix, então levou e conduziu a entrada no termo hidrogênio de uma forma mais contundente. Dentro do porto, que fica na cidade do Rio Grande, nós temos, não vou entrar aqui muito em todo histórico, né, que é muito rico, mas ele é um dos estaleiros mais modernos da América Latina, né, foi projetizado para a questão das navio plataforma da Petrobras, e hoje tem uma condição ímpar para você estar recebendo amônia, ureia, que já está vindo nesse processo de importação para o Brasil. E nós temos uma região, então, bastante, em termos de logística, muito privilegiada. E, principalmente, nós temos os players, muitos players que atuam na área de fertilizantes naquela região. Então, obviamente, dentro dessa transição energética, como já foi muito bem dito aqui, a questão dos fertilizantes ela se torna bastante óbvia a ser seguida, né? Principalmente dessas características que tem o porto, tendo como referência aqui o Porto de Roterdã, né? Eu vou ter a felicidade a semana que vem eu vou estar lá naquele grande evento em Roterdã, então eu vou ter a oportunidade de ver como as coisas realmente estão se dando lá nesse local, que é uma fonte inspiradora, acho que da maioria de todos os projetos aqui no Brasil. Quando a gente fala de hidrogênio, eu já atuo aí já há alguns anos, né, nesse tema, né, desde a época do Instituto da Copel, que a gente observou as células a combustível de ácido fosfórico, depois o privilégio de estar dentro de Itaipu com vários apoio de vários colegas aqui que a gente teve a felicidade de ver de novo, que estão ainda na luta, que isso é muito importante, né, e dentro desses projetos a gente foi tendo o privilégio de colocar a mão na massa. Então, hoje eu e a minha equipe, a gente tem o know-how de conhecer como um eletrizador opera, como a gente faz a manutenção. Não quero entrar aqui no passado, eu quero falar do futuro, né, mas a gente nunca pode esquecer de onde a gente veio. Quando a gente fala um pouco do cenário do Brasil, e aí eu quero só entrar rapidamente nesse gráfico que me chama a atenção. Por que nós devemos fazer isso? Se você computar hoje só os desastres climáticos naturais, entre aspas, fica claro nesse gráfico dos Estados Unidos que você tem uma evolução gigantesca nesses desastres. Se você computar os custos que você vai mitigar e evitar, a nossa fonte de recurso está lá, né? Com certeza o Brasil hoje já passa por esses desastres, esses desarranjos climáticos. Eu tendo sempre a falar, se há alguma pessoa que nega essa situação, que usemos o benefício da dúvida. Se podemos fazer alguma coisa, que façamos, né? Principalmente adiantando uma questão que eu vou falar um pouquinho lá na frente, na outra apresentação, mas a capacidade de geração de riqueza e empregos para o Brasil. Esse que eu acho um ponto importantíssimo. E aí, quando a gente fala, então, dos investimentos para você mitigar esses valores gastos, né? Então, aqui eu acho que está uma origem que nós deveríamos e devemos olhar como a gente vai usar isso para bater nos custos, enfim, colocar de alguma forma desse sentido. Esse aqui é um quadro bastante clássico, mas eu gostaria de colocar, né? Já foi colocado aqui, mas a gente está usando, na verdade, a terceira onda do hidrogênio, né? O professor Enio teve a felicidade de fazer a primeira lá nos anos 70, né? Criando o centro de hidrogênio na Unicamp, por causa dos motivos, né, da questão do petróleo. O Brasil optou por etanol. Nos anos 2000, a questão ambiental já estava entrando em alguns aspectos no mundo todo, mas o Brasil optou por seguir os Estados Unidos, então até 2010, 2011, e como qualquer bom político que acontece nos Estados Unidos, aconteceu aqui, um seguia hidrogênio, o outro seguia bateria, e assim o mundo acontece. Mas nós aqui, então, agora, a partir de 2020, que foi o grande boom, acho que a pandemia nos ensinou muita coisa e tende a ensinar mais, a comunidade europeia falou assim, não é mais brincadeira essa questão ambiental. Então, quando alguém me pergunta se isso veio para ficar, eu falo assim, você quer sobreviver?
Então, a resposta é sim, então esse óleo vem para ficar. Então, e com relação à transição energética, é só importante a gente analisar o seguinte, vai ter, tá, em 2050. Então, nós temos que entender que a transição energética não é nem combate todos os investimentos que já existem. Nós vamos precisar de muita energia. Mas assim não dá. Mas, enfim, dentro dessa transição, esse é um aspecto. Então, eu vou passar muito rapidamente, como eu falei, meu objetivo é deixar para vocês aqui, eu vou passar algumas considerações finais lá na frente, porque esses dados que já são conhecidos de muitas pessoas, mas eu tenho certeza que de outras não. É a grande maioria, aliás. Então, é só esse gráfico aqui, nós vamos ter projeções aí que vão aumentar em 7 vezes a demanda de hidrogênio. Então, nós temos que nos preparar muito em termos de capacidade de geração de energia elétrica e as outras fontes também estarão aí. Por isso que a abordagem do arco-íris, eu acho que ela é correta. Nós não vamos poder fazer tudo de uma maneira como nós gostaríamos. Temos que nos render aos fatos. Crescimento de eólica e solar, não preciso nem dizer, mas o Brasil tem uma coisa muito diferenciada, que é a hidráulica. Então, quando a gente olha a nossa matriz energética, nós também deveríamos, para reflexão, nós somos 100% limpos. Esquece a termoelétrica. Por que não? Por que não pensar dessa forma? Porque nós temos tudo interconectado. Aqui só um indicativo de quantos gigawatts nós vamos ter só para a questão de hidrogênio. Eu fiz uma conta muito simples, né? Hoje no Brasil, o mundo deve ter em torno de 2,5 a 2,7 terawatt de potência instalada. E não precisar quase que dobrar isso. Então, os investimentos que nós temos aí, nós estamos na casa dos trilhões de dólares, investimentos na parte de eletrolisadores, captura de CO2, transporte. Então, existem muitas possibilidades, né, desse processo aqui, todo aqui mundo já viu, dos eventos. Eu só queria do avanço dessa política no Brasil, mas eu acho que nós ainda caminhamos muito devagar. Então, nós temos que ficar atentos. Nós estamos caminhando muito devagar. E a questão dos combustíveis sintéticos, eu tive o privilégio de visitar em 2018 a Alemanha, e este ano foi lançado um projeto piloto lá no Paraná, no qual, mesmo estando na Engevix, ainda a gente troca figurinhas com os nossos parceiros lá. E esse também é uma coisa muito interessante, né? A conversão, você fazer a redução do CO2 com hidrogênio. Então, são coisas que devemos pensar. Enfim, esses quadros aqui são importantes a gente analisar, que nos dá a amplitude de aplicações do hidrogênio para a nossa vida. Aqui eu trouxe só uma que eu tirei do site do Japão, para ver se a gente não está fazendo nada diferente, mas estamos fazendo igual. Muito rapidamente, tudo isso que já foi falado, né? A questão, então, do famoso hidrogênio verde, que eu acho que o Sérgio colocou muito bem. Hoje nós estamos falando de um linguajar mais científico, hidrogênio de baixo carbono, de fontes de energia renovável. Tá? Mas, obviamente, que aquelas nomenclaturas, as colorações, me parecem ser adequadas quando a gente for fazer uma discussão em nível mais técnico, porque eles são bastante didáticos. Aqui só alguns dados sobre capacidade de armazenamento de hidrogênio, mas fica aí para depois vocês colocarem. Aqui é um trabalho que nós tivemos, colocamos no CNPTE, a energia recuperada, né, medida, e isso bateu muito próximo do que já é conhecido. Aqui, com relação à questão de segurança de hidrogênio, só quero que vocês depois reflitam, mas quando a gente fala de gasolina e metano, muitas vezes, dependendo da situação, ele é mais perigoso do que hidrogênio. Tá? Então, isso é para uma reflexão para vocês colocarem. Aqui, esse quadro da ThyssenKrupp, eu acho que muito emblemático, que dá uma amplitude, uma visão muito boa do que é possível fazer com hidrogênio. E aí, obviamente, a gente foi trabalhar um pouco na questão da produção de amônia e todas as necessidades. Mas, ao tempo, eu vou
correr um pouquinho mais, né? Mas a gente tem o plano de fertilizantes, eu acho que a gente tem que explorar um pouco mais isso, da onde virá o prêmio, né? Ou seja, como é que a gente vai sair dessa dependência de fertilizantes, acho que não preciso me delongar sobre isso. Aqui tem o trabalho, tem uma tese de doutorado do professor Enio, orientou, sugiro que vocês avaliem, ela está nesse site, muito interessante. E aqui eu fiz alguns trabalhos de referência, eu vou me permitir passar de todos, né? Mas o que eu fui buscando trazer de vários folders de informações, então, de novo, por isso que eu vou deixar isso para vocês, né? São um trabalho que eu fui analisando os detalhes, os dados, o que está sendo visto, o que está sendo divulgado. Nós temos que tomar um certo cuidado, que o que é muito divulgado, sem referência, tem que ser duvidado, e mesmo como referência temos que analisar com muito critério. O projeto da Iberdrola, eu acho que é um projeto que vale a pena, se tiver oportunidade, vale a pena conhecer, porque ele já está em operação, tá? Se eu não me engano, quem ofereceu os eletrolisadores foi a empresa alemã Nel. Então é bem interessante, é um projeto que já está rodando, tá? Fukushima está avançando muito na questão lá do hidrogênio, Japão é uma potência, né, nessa questão, de novo, toda a visão, Austrália e Japão hoje é uma realidade, a Kawasaki já desenvolveu toda a tecnologia para o transporte de hidrogênio liquefeito da Austrália para o Japão. Aqui são alguns números, só para vocês terem uma ideia do que o Japão está fazendo. Isso aqui já foi tirado dos dados do EPE, vou me permitir passar rapidamente. O que eu gostaria de chamar a atenção, principalmente na questão do custo operacional da eletricidade. Eu vi alguns trabalhos hoje que nós estamos falando que a Europa trabalha com 36, 35 euros, no Brasil nós estamos trabalhando com 35 dólares o megawatt, talvez esse valor ainda não seja suficiente. Temos que avaliar isso. Aqui, as projeções de custos e valores, como já foi comentado. O potencial da transição de tudo que a gente tem em termos de amônia está um pouco desatualizado, mas é o dado que eu tinha. Aqui, a necessidade de a gente prestar atenção na demanda de energia, que todo mundo está falando, não só energia para os eletrolisadores, mas também energia para a eletricidade necessária para esse processo. Custos, né? Hoje isso aqui está bem defasado. Eu tenho, vou adiantar aqui, a questão da guerra levantou o preço do gás natural. Em maio desse ano, a tonelada de amônia está sendo vendida por $1.600. Isso já dá viabilidade para a amônia verde, né? Mas quem que vai manter isso? Então, isso são políticas de médio e longo prazo que têm que ser definidas. E agora, José, por causa de Ricardo José, né? O nome é Ricardo José, foi assim. O que eu imagino? Nós temos que tomar muito cuidado com as projeções, temos que olhar muito com vários, analisar esses dados com muito critério, tá? E eu queria me colocar à disposição, aqui está meu e-mail, me colocar à disposição para a gente conversar. Como eu falei, esse material vai estar disponível para todos, tá? O meu objetivo, eu acho que da Nova Gevix, lógico, a gente quer crescer e quer fazer, mas a princípio, o primeiro momento, colaboração. Muito obrigado.